Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para voltarmos também nesta terceira parte a um assunto de que já falámos. Embaixador Seixas da Costa, como é que viu o debut do novo chanceler alemão na Cimeira Europeia? Pareceu-lhe que é alguém que está a aproximar-se da esquerda ou que está a preferir não deixar a direita? Se é que podemos colocar as coisas desta forma. Bom, sendo ele do SPD, naturalmente que a esquerda não lhe será alheia. Exatamente. Independentemente de algumas lideranças do SPD no passado, pelas suas derivas liberais, tivessem criado algumas dúvidas à esquerda europeia sobre as credenciais de esquerda do SPD alemão. Olaf Scholz fez um início de mandato, eu diria, para utilizar uma expressão anglo-saxónica, business as usual, isto é, com serenidade fez os passos que eram normais, isto é, foi a Paris falar com Macron, como é normal naquilo que é o relacionamento franco-alemão, foi a Bruxelas encontrar-se com os seus parceiros e provavelmente dizer uma palavra no sentido de garantir que a Alemanha é a mesma, tendo embora mudado de titulares, e foi à Polónia fazer também uma visita de cortesia. Veremos em que medida é que isso terá ou não consequências naquilo que é a atitude do governo polaco no quadro da relação europeia. Mas isso fez parte daquilo do politicamente correto Claro. dessas visitas. Eu diria que se tudo tivesse corrido normalmente e se não estivéssemos nos tempos em questão, Olaf Scholz iria aos Estados Unidos e depois iria a Moscou. Provavelmente a primeira visita far-se-á, a segunda se calhar é capaz de ser mais complicada nesta fase. Claro. Eu diria que este início de mandato não traz surpresas, e aliás a circunstância do acordo feito entre os sociais-democratas, os verdes e os liberais estar assinado, escrito e ser conhecido do público é uma garantia de uma certa continuidade e é isso que normalmente dá força aos governos alemães, embora este modelo de coligação que já tinha sido tentado e posto em prática nos Estados, nunca tivesse funcionado a nível nacional, é uma première, mas há sinais, eu não queria aqui estar a ser advogado do diabo, mas há sinais que pode ser, pela política externa, que algumas tensões se podem vir a criar dentro desta coligação. Os verdes têm, nesta matéria, têm a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, e que tem uma postura muito afirmativa relativamente à questão da relação com a Rússia, coisa que largos setores dentro do SPD não são tão afirmativos e não são tão radicais. E o primeiro teste vai ser, seguramente, a questão da entrada em funcionamento, que está neste momento dependente de questões de natureza burocrática ou jurídica, do gasoduto do Nord Stream 2, que é algo que preocupa muito os polacos e os americanos também, mas para a entrada em vigor do qual Angela Merkel já tinha negociado com Joe Biden um mecanismo, nomeadamente de compensação, para o caso de a Ucrânia vir a ser prejudicada por isso. Mas a Polónia não aceita estes argumentos e, aparentemente, Annalena Baerbock também não. E, por outro lado, Baerbock criou um primeiro incidente, se calhar justificado, nós não temos elementos para analisar isso, criou um primeiro incidente com os russos a propósito da condenação e da constatação e da condenação de um cidadão russo acusado de ser instrumento dos serviços secretos russos, do FSB, que é digamos, o sucessor do KGB, na morte de um checheno em Berlim em 2019. E Annalena Baerbock decidiu expulsar 2 diplomatas russos, o que provocou uma reação do Kremlin, eu diria moderada, como quem diz, eles tinham que fazer isto para mostrar este gesto, mas enfim, a seu tempo isto apaziguará. Mas a sensação que se tem, e eu digo isto, o que se tem é também de alguns sinais que vêm de áreas social-democratas alemãs, é que pode ser por alguns gestos de uma líder
uma ministra dos Negócios Estrangeiros que está a fazer o seu caminho de afirmação dentro da Exato. própria coligação, Claro. que podem surgir aqui algumas pequenas dúvidas. O Olaf Scholz já veio defender a sua ministra, e não será por este incidente que as coisas vão prejudicar-se. Há seguramente muito mais tempo para isso. Mas também não deixa de ser significativo que Annabella Baerbock tenha feito na sua primeira visita como Ministra dos Negócios Estrangeiros ao estrangeiro, tenha ido à Polónia. Não foi à França, foi à Polónia. Exato. Não foi aos Estados Unidos, foi à Polónia. E, portanto, vamos ver em que medida é que a Polónia pode ou não contar com uma voz, eu diria, moderada e, em particular, com impacto naquilo que são as posições dentro da União Europeia face ao seu relativo isolamento e crescente isolamento nos últimos tempos, e se isto poderá, eventualmente, dividir o governo alemão. Dito isto, o início de Olaf Scholz é normal, tem um ministro da Saúde que é uma pessoa odiada pelos negacionistas e odiada pelos antivacinas, mas que ocupou este lugar sendo uma figura muito conhecida na Alemanha, muito popular na Alemanha, mas ninguém queria o lugar de ministro da Saúde no governo alemão. Talvez a pandemia tenha alguma coisa a ver com isto. Exato. Na questão económica, ainda não há grandes sinais daquilo que se espera vir a ser uma postura mais rigorosa de Lindner, que é o novo ministro vindo dos liberais-democratas, do Partido Liberal, que é sabido ser alguém muito pouco, digamos, despesista e bastante preocupado com a manutenção de uma certa estabilidade fiscal. Vamos ver em que medida é que haverá algumas tensões no futuro, embora na Alemanha há um problema que o próprio acordo de coligação traz consigo, que é uma das preocupações maiores, e que aliás corresponde aos interesses dos três partidos, é a questão da energia, e é a questão em particular de garantir a transição energética, tendo em conta que a Alemanha já não tem centrais nucleares, já avançou inclusivamente o desmantelar das centrais de carvão para 2030, e está a fazer um esforço grande em matéria de renováveis, quer eólicas, quer fotovoltaicas. Ora bem, a questão é saber em que medida é que é possível poupar dinheiro, que é o que seguramente Lindner quererá fazer nas finanças, mantendo a luz acesa. Esta foi uma imagem que outro dia foi utilizada por alguém na Alemanha, e a ideia é que o importante é manter a luz acesa, e em particular é preciso manter as indústrias acesas, e as indústrias alemãs estão neste momento a sofrer, em primeiro lugar, a quebra dos materiais, o que está a preocupar a indústria automóvel, como é sabido, um pouco por todo o mundo, mas na Alemanha em particular, dada a dimensão que a indústria automóvel tem, mas também porque o crescimento súbito do potencial industrial alemão, que se está a vir a verificar, aliás, puxado um pouco por uma inédita inflação, que está a cerca de 6%, que já não existia desde os anos 90, Exatamente. vai seguramente obrigar a um esforço de financiamento e de financiamento público em muitas dessas áreas. Claro. E, portanto, aqui é a questão energética e a questão da poupança energética e, ao mesmo tempo, da necessidade de alavancar economicamente e instrumentalmente a economia, podem aqui criar alguma tensão, mas a Alemanha é um país com uma capacidade extraordinária de afirmação a nível mundial. Uma última questão de resposta muito rápida, Sr. Embaixador. Aparentemente a CDU de Angela Merkel parou, estancou a deriva, digamos, social-democrata que a chanceler vinha a fazer há uns anos esta parte e resolveu virar um pouco para o lado da direita. É verdade, como sabe, a CDU tem sempre a chamada ala bávara, a CSU, que Exato. é quase sempre mais à direita, mas que nunca conseguiu tomar conta da CDU. Exatamente. O último líder da CDU, Laschet, que substituiu Angela Merkel, foi um fracasso, claramente, nas eleições, embora também tenha ficado, digamos, a uma distância mínima daquilo que foi o resultado de Olaf Scholz. Mas, de qualquer forma, não foi uma figura marcante. O novo líder é um líder que recoloca o partido mais à direita,
se calhar já tentando capitalizar aquilo que ele pensa poderem vir a ser os fracassos de um governo colocado um pouco mais à esquerda e sob uma liderança Exato, social-democrata e exato. verde. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas claramente há uma colocação mais à direita. Essas coisas depois normalmente começam-se a detectar nas eleições parciais para os Estados. Precisamente. E aí é que se percebe se de facto começa a haver um apetite por uma mudança mais à direita. Mas isto na Alemanha, a Alemanha estas coisas mudam muito rapidamente. A Alemanha é como os paquetes, é muito difícil mudar de rumo, demora muito tempo a mudar de rumo. E os partidos alemães também não são tão rápidos como os frenéticos partidos de outros países europeus que mudam rapidamente de rumo de acordo com um resultado eleitoral. Uhum. Muito bem, obrigado. A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá. Já agora, António, se me permite, eu gostava só de Claro. deixar uma nota e desejar boas festas a quem nos ouve, a quem nos segue e a quem nos é fiel neste quadro e também a todo o pessoal do Jornal Económico que faz o favor de nos enquadrar e de nos dar esta expressão semanal nesta leitura que nós procuramos ser tão informativa quanto possível sobre a situação internacional. Agradeço as suas palavras, às quais me junto no sentido de endereçar boas festas a todos os que nos ouvem e da parte que me diz respeito, no que tem a ver com o Jornal Económico, permita-me ser um embaixador que lhe agradeço. Nada. Obrigado então e até para a semana.